Muchas gracias, misionero Muito Miguel obrigado, Bermúdez missionário Marín. Miguel Bermude Marim. Que Dios te bendiga grandemente. Que Deus te abençoe Te siga grandemente, usando grandemente continue te en la usando obra del grandemente na obra do Senhor Señor, y te cuide e cuide de en ti este viaje que estarás nessa llevando a viagem cabo, que tu estarás y a todos los que realizando van e a todos contigo os que también, vão contigo também, y seas de luz e en que todos los sejas de lugares luz donde em vayas, todos os lugares onde tu vá y regreses con grandes e bendiciones. retornes com grandes bênçãos. Y sepas que puedes E tomar saiba todo el tiempo que pode tomar o tempo que todo o desees tempo que tomar, tu que Dios te precises, que ponga tu en tu deseja corazón. tomar, que Deus ponha em teu coração. toda bendición para el pueblo Toda bênção también. para o povo também Es de gran bendición é de grande para bênção todos nosotros aquí, para todos nós todos aqui, en toda la América para Latina, todos em toda a América escuchar. Latina, Assim que ouvir-te, tienes assim que tu libertad tens a para liberdade hacerlo. para Dios te fazê-lo. bendiga Deus te grandemente, abençoe hermano grandemente, irmão Miguel, Y también a e nuestro hermano também Tirso, ao nosso Ramiro irmão Girón, Tirso, que também cumpleaños Tirso hoy. Girão, que aniversaria Deus o hoje. bendiga também Deus o abençoe também grandemente, y grandemente todos os que estarão aniversariando, han cumplido y estarán cumpliendo años también. completaram e em este estarão mês completando o aniversário de também maio. neste mês de maio. Y también a todos los que nos están viendo E também a todos os que estão nos através do vendo satélite através do Amazonas, satélite Amazonas ou da internet. hoy domingo 7 de Hoje, mayo domingo deste 7 de maio deste ano 2023, de 2023, y los aquí presentes, e os aqui presentes, que Deus les bendiga que Deus lhes abençoe grandemente grandemente e nos abra e nos as abra escrituras as esta Escrituras manhã, nessa e manhã nos permita e compreender permita-nos sua palavra entender, correspondiente compreender a Sua este palavra tempo correspondente a esse final. tempo final. Buscamos Procuramos en el libro del profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, en el capítulo 9, no capítulo 9. el tema que tenemos para hoy es el misterio del ángel con el sello. O tema que temos de para Deus hoje é o vivo. mistério do anjo com o selo do Y Deus él vivo. usó la escritura, nuestro hermano William allí, E o nosso de irmão William Apocalipse, capítulo usou a 7, escritura de verso 1 al Apocalipse 5, 7, de 1 ao 5. y leemos aquí en E lemos el libro aqui del profeta Ezequiel, no livro do en el profeta capítulo 9, Ezequiel, verso 1, capítulo 9, en adelante, donde nos dice así verso 1 em diante, onde la nos diz assim: palabra de Dios. nos diz assim a palavra de Deus. Clamó en mis oídos con gran Então me voz, gritou aos ouvidos com dizendo, grande voz, dizendo: los verdugos de la ciudad Fazei chegar han llegado, os y intendentes cada da uno cidade, trae en su cada mano um com as su suas instrumento armas para destruir. destruidoras na mão. E he aqui que seis E eis que varones vinha venían 6 del homens a caminho da de porta arriba, superior, que mira hacia el que norte, olha para o y norte, cada uno traía e en su cada mano um su com a instrumento sua arma destruidora na mão. Y entre ellos E entre había eles, un varón vestido um de homem lino, vestido el de cual linho, traía en su com cintura um tinteiro de escribano, escrivão à sua cintura, y entrados se e pararon entraram junto al altar de e se bronce. puseram junto ao altar de bronze. Y la gloria del Dios de Israel E a glória se do elevó Deus de de encima Israel del querubín, se levantou de sobre o cual querubim, había sobre o estado qual al estava umbral indo de la até a casa, entrada da y llamó casa, Jehová al e varón clamou vestido ao de homem lino, vestido de linho, que que tinha tenía a su cintura o el tinteiro de escrivão escribano, à sua y le cintura, dijo Jehová, e disse-lhe o passa Senhor: por en medio de la passa ciudad, pelo meio da por en cidade, medio de Jerusalém, pelo meio de y Jerusalém, ponles una señal en la e frente a marca los com hombres que um gimen sinal às y que testas dos claman a homens causa de que todas las suspiram e que abominaciones gemem por que se causa de hacen en todas medio as de ella. abominações que se Y a cometem no los meio otros dela. dijo, E aos outros oyéndolo disse yo, ele, ouvindo eu: Passad por la ciudad passai en pos pela de él, cidade após y ele matad. e feri. Não perdone vuestro Não ojo, poupe o vosso ni tengais olho, misericórdia. nem vos compadeçais. Matad a viejos, Matai velhos, jovens, jóvenes, virgens, niños y meninos mujeres, e mulheres, hasta que no quede até ninguno. exterminá-los. Pero a todo aquel Mas a sobre todo el cual homem que hubiere tiver señal, o não sinal, os acerqueis, não vos chegueis, não os acercareis, não vos e chegueis. comenzareis E começai por mi santuário, pelo meu e santuário, comenzareis e começaram, por mi santuário, e começai Começando, pelo meu pues, santuário. desde E los começaram varones pelos ancianos homens mais que velhos estaban delante que del estavam templo, diante da casa, y les dijo, e disse-lhes: contaminad la casa, contaminai y llenad a los casa e átrios de enchei os muertos, átrios de mortos. salid. Saí. Y salieron E saíram y mataron en la e ciudad. feriram na cidade. Aconteció que cuando Sucedeu, ellos iban pois, que matando, havendo-os y quedé yo ferido, solo, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, destruirás a todo el remanente de dar-se-á Israel, caso derramando que tu destruas furor todo o sobre restante de Jerusalém. Israel, derramando a E tua me dijo, indignação sobre "La Jerusalém? maldad de la casa de Então me Israel disse: a y de maldade Judá da casa de es Israel e de grande Judá é grandíssima, sobremanera,
E a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandastes. O mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Podem se sentar, por favor. Nos disse no livro das Eras, sem edição, na página 389. Falando da Escritura de Apocalipse, capítulo 7, diz: vi outro anjo que descia do nascente do sol, de onde Jesus virá, e tinha o selo do Deus vivo em sua antemão, na sua mão, e clamou com grande voz aos 4 anjos que destruiriam o mundo, dizendo que havia se lhes dado o poder. E ele escreve em cima: atômico, de fazer dano ao mar e à terra. No tempo de Noé, ele nos disse que essa destruição que teve ali foi poder atômico, o qual produziu tudo isso ali, desse dilúvio. Diz que foi poder atômico, dizendo: não fazeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado em suas testas aos servos do nosso Deus. Agora, Deus não tem tempo, dele é a eternidade. Nós medimos por tempos. A única coisa que conhecemos são polegadas, metros quadrados e milhas e demais, mas Deus é a eternidade. Não tem início nem fim. Vem? Ele é eterno. Agora, em 1914, o mundo todo estava caminhando a Alemanha para a Guerra Mundial. Isso é correto. O mundo todo a uma guerra mundial, e observaram, é uma coisa estranha. Eu quero que meu bom amigo sentado aqui, o pai do irmão Wood, que entende isso claramente, vem? Eles estavam, ele é um testemunha de Jeová convertido. Assim que então, isso, todos estavam marchando para a guerra. Vocês lembram bem? Em 1914. Agora, não é estranho a decadência da Guerra Mundial? Eu tenho o volume 1 delas. No volume 2, como que na página 44, que eles não sabem até este dia quem deteve a guerra. Quem deteve a guerra? O Kaiser Wilber disse que ele nunca enviou tal coisa, nunca mandou tal coisa, mas de repente parou. E ninguém sabe por quê. Eles estavam brigando, lutando, e aí veio a reticências. À frente, reticências. Já veio, tudo terminou. A guerra terminou. E eles já tinham assinado um tratado de paz sem saber o que tinha acontecido. E agora, com certeza, era preciso de um dia ou 2 para trazer isso tudo. Eles não sabiam. Mas vamos sabê-lo rapidamente. Ali escreve Apocalipse 7, 2. E tocar nos pontos mais sobressalentes. Foi Deus quem a deteve. E escreve a guerra.
para cumprir a sua palavra. Aí está esse anjo que a deteve. Esses anjos saíram com instrumentos para matar. Para quê? Para destruir a todo mundo. E outro anjo disse: espera, um momento. Não faças isso. Temos que selar estes servos do nosso Deus em suas testas primeiro. E desenhe uma estrela de Davi. E no livro das 70 semanas de Daniel, em uma ocasião, falando dessa escritura, e nesses dias haviam rumores de guerra, e estávamos conversando sobre esta escritura de Apocalipse 7, e ele comentou comigo de que não ia instalar uma terceira guerra mundial até que fossem selados os 144 mil. Ou seja, que essa escritura desse anjo, detendo desses 4 anjos, e desse anjo que saiu dizendo: não danifiqueis a terra e o mar até que tenhamos selado em suas testas os servos do nosso Deus, e viu o número dos selados, e aí menciona os selados de cada tribo, 144 mil selados, 12 mil de cada tribo, e vejam como é esse anjo que manda a deter a destruição, ou seja, que inicie nesse tempo final uma terceira guerra mundial. Agora vejam na página 36 do livro das 70 semanas de Daniel. Ali depois consegue o número da página. Vejam nessa versão, aqui começando a ler o parágrafo 150, eu não sei se esse é o mesmo. Diz: Israel retornando à sua pátria. Israel, permita-me dizer isso. Agora vigie. Penso que não estão gravando isso. Permita-me dizer isso. A primeira hora que Israel chegue a ser uma nação, a razão que eu sempre criei ante a minha escola aqui é na página 40 do livro que regularmente se usa atualmente, página 40, parágrafo 157. A razão que eu sempre criei ante a minha escola aqui, que tinha algo, que tinha uma parte que mova antes de trazer de novo Israel ao Senhor. Mas quando reticências, a meia hora, pela Carta Pan-Americana, que Israel foi declarado uma nação pela primeira vez em 2000 anos, desde que eles estiveram espalhados. Ou seja, foi reconhecido, diz: não povo, isso foi essa mesma hora, exatamente a hora que o anjo do Senhor me encontrou ali e me enviou com o Evangelho. A mesmíssima coisa, 7 de maio de 1946. E logo depois, em 14 de junho, ele começou esse ministério. Agora veja, ele escreve ali, maio 7, 1946, onde foi reconhecido Israel como uma nação, e depois em 48 já foi declarado uma nação livre com a Carta Pan-Americana. Agora vejam. Depois continuamos aqui, nesta página. Vamos à mensagem, como as águias nos cita a solidão. No dia na página
20 e 21 diz: nós procuramos ver a mensagem do sobrenatural, da visão do nosso coração, que nos diz que o tempo final está ao alcance, mas a igreja moderna o rejeita como fez a parentela de Ló. As pessoas zombavam e faziam chacota do sobrenatural, tal como a parentela de Ló, riram e zombaram dele. Eu também notei que aqui tem alguns pregadores que não pregarão a mensagem de sua breve vinda. Eles passarão este importante tema, ou passarão dos seus seguidores, que é para a próxima geração depois deles. Mas o fato é que isso eu acredito com todo o meu coração, a última geração, e Deus fará desde a glória para batizar e desenhe uma pedra angular e uma seta rumo à pedra angular debaixo das eras. E ali em cima ele escreve geração, para batizar a igreja com o seu poder. E aqui desenha outra pedra angular e as eras e escreve 50. E uma seta à pedra angular. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E o próximo versículo: estes sinais seguirão os que crerem. Veja a tudo isso, veja isso ante ao que é digno. Que outra geração recebeu essa luz e produziu essas obras de Deus desde os dias da igreja primitiva? A igreja primitiva teve esse mesmo ministério. Depois as próximas eras do obscurantismo começaram e agora o fim está ao alcance e as palavras de Jesus arderam dentro dos corações de suas pessoas outra vez, de sua gente outra vez. Ou seja, ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando isso seja feito, então será o fim. Será depois desse trabalho. Vocês não podem ver que a igreja de Deus foi investida com poder como foi quando começou? Seus filhos estão seguindo em frente com a mensagem da graça e misericórdia e libertação. E os sinais que a Bíblia falou delas a estão seguindo também como aparece nos céus. Alguém, como um discernimento espiritual, podem ver a si mesmos que esta é a geração, eles mesmos podem ver que essa é a geração que cumprirá a palavra de Deus. E ele escreve a geração 1946, traço 1986. Ou seja, que aí, nessa geração, se veria o cumprimento do que Deus estaria realizando nesse tempo final. Ou seja, começaria em uma forma progressiva nessa geração. Agora vejam, nesta mensagem, suas palavras infalíveis de promessa, na página 7, diz: Israel já está em sua terra. Ela é uma nação independente. Ela tem a sua própria moeda, sua própria bandeira, com um representante às Nações Unidas. Ela é uma nação. Pela primeira vez, depois de 2.500 anos de ter sido uma nação. E Jesus prometeu que a geração, e na Bíblia, reticências, e na Bíblia, uma geração compreende 40 anos. E ele escreve 40 anos, e em cima e do lado também ele escreve: uma geração é igual 40 anos. Desde o tempo em que Israel chegou a ser uma nação, até completar os 40 anos, dentro desse término de tempo, ele verá se isso é verdade. Então, isso traz a vinda. E aí desenha uma estrela de Davi, e ele escreve embaixo, de 1946, e soma mais 40 da 1986 e escreve uma geração. E bem do ladinho de 1946 ele escreve de 1946 a 1948, porque já no 48 ali saiu a carta oficial, e
Do lado soma 1948 mais 40, dá 1988. E escreve: esse ano terminou, ou seja, de 1986. Esse ano terminou essa geração, de 86 a 87. Agora vejam que essa geração, nessa geração, Deus não cumpriu o que tinha prometido. Então é para a próxima geração. E de 1906 a 1946 são 40 anos. 1946 e 40, 1986, e aí temos uma segunda geração e uma terceira geração de 1986 a 2026. Agora vejam como no 48, se somamos de 48, soma 40, aí te dá 2028. Ou seja, vejam como estes 120 anos da vida de Moisés, que foram em 3 ciclos de 40 anos, e também os 120 anos que Deus disse a Noé, que destruiria a raça humana. Vejam como estes ciclos se repetem. E se Deus não cumpre algo na primeira geração, cumpre na segunda. E se não cumpre na segunda, cumpre na terceira. Mas vejam, lembrem que o calendário está traçado, está atrasado. E se nós vamos fazer a soma, já estamos na quarta geração. Ou seja, que tudo isso Deus já tem em seu programa, porque observem que depois da ascensão ao céu de Jesus, passaram 10 dias. Teve 40 dias aparecendo a eles. Veja, no ano e no dia 50, passaram 10 dias depois que ele subiu. E no tempo de Moisés, depois da partida de Moisés, tiveram 5 anos. Agora, quanto tempo seria depois do fim da dispensação da graça? Isso está nos livros, porque ele disse, vamos ver onde está isso escrito, e diz que não falhará nem por um segundo, nem por um minuto, nem por um segundo. Disse ali no livro das 70 semanas de Daniel. Agora vai se cumprir no dia, ou seja, o cumprimento da ressurreição e transformação vai se cumprir no dia que Deus já o tem em seu programa. E isso não vai falhar nem por um minuto, nem por um segundo. Veja, o irmão Branham desejava que tudo se cumprisse nessa geração e não se cumpriu. Que se cumprisse na segunda, e veja, também não se cumpriu. E já a terceira já estamos bem dentro, mas se vamos ver, somando os anos de atraso que tem, já entramos na quarta. Agora vamos continuar aqui. Nas 70 semanas de Daniel, onde nós paramos, na página... Já passei aqui a página 87 desse livro. Agora então, outra coisa que me dá para saber isso é restaurando os corações dos filhos aos pais e os corações dos pais aos filhos, a mensagem.
Percebam, Malaquias, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu, e o irmão Airbuster, estávamos caminhando a Palestina, depois que nós encontramos aos judeus na casa do irmão Argarbright, e eles viram a reunião, Liu e Petrus enviou essas Bíblias ali, e ele disse, esses judeus vindo, disse, se você chamar um grupo dos líderes de Israel, quero dizer, não esses novos rabinos com todas as suas cerimônias, mas chama os genuínos líderes israelitas juntos, e teremos lido este Novo Testamento, e sabemos que quando o Messias venha, ele nos dirá estas coisas como a mulher em Samaria. Sabemos que ele disse que o nosso Messias seria um profeta. Samuel disse, e quando você possa dizer-lhes e mostrar-lhes pelas Escrituras, na qual entraremos na mensagem desta noite, que eles tiveram que ser cortados e os seus corações obscurecidos, para que o tempo dos gentios viessem, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e os seus corações fossem endurecidos exatamente tal como foi no tempo de José. E assim, então trazer a esses judeus a um lugar e chamar esses homens desta audiência, justamente como vocês fazem com esses gentios aqui, pela inspiração do Espírito, porque eles disseram, se este Jesus, e se ele é o Messias, e suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto. Ele está vivo. E se ele está vivo, ele prometeu estar em seus servos, os discípulos. E se podemos ver que ele faz um sinal de profeta, então creremos que ele é o Messias. Agora vejam no livro de Citações, na página 8A, parágrafo 74, diz, ele não tem um corpo corporal. E quantos creem que ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos? Agora a videira não dá fruto, o ramo dá fruto, e as únicas mãos que ele tem esta noite são as nossas. Os únicos olhos que ele tem são os nossos, e ele está aqui na forma de uma coluna de fogo, o Cristo ressurreto. E ele escreve a coluna de fogo, e em cima escreve o Cristo ressurreto na forma de coluna de fogo. O corpo físico de Jesus. E também aqui, ele escreve aí, vide e uma estrela de Davi. Porque ele está no meio dessa igreja, vejam, na forma do Espírito Santo, na forma da coluna de fogo. Porque o irmão Branham disse que Jesus não coloca os seus pés, ou seja, o seu corpo glorificado, não põe os pés à terra. Ele envia o Espírito ministerial dele, ou seja, de Cristo, o qual está em sua igreja, na forma da coluna de fogo. Não foi a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu em uma grande carpa catedral falando a outra pessoa. Vejam, é o mesmo. Essa é a coluna de fogo no meio da sua igreja. Agora vejam, continua dizendo, que coisa perfeita, exatamente correto. Então o que isso faria? Uma nação seria nascida em um dia, entre os líderes. Cada um deles diria, sabemos isso. Quando esse rabino diga isso, isso estabelece. Uma nação nasceria em um dia, Israel nasceria em um dia. E escreve, oitavo dia, nascerá uma nação. E eu estava em meu caminho e parei no Cairo, Egito, com a passagem em mãos. Agora vejam,
ele desejava essa bênção, mas ele não podia cumpri-la porque não era o tempo e tampouco tinha os ministérios, e não foi cumprido baixo o ministério do irmão Branham, converter o povo hebreu e tirá-los das doutrinas e credos e todas essas coisas. Ele não fez esse trabalho porque foi proibido, e não era o tempo, nem tampouco esse ministério, porque o ministério de Elias nele estava operando em sua quarta manifestação. E eu estava no meu caminho e parei no Cairo, Egito, com a passagem em mãos, e 15 ou 20 minutos antes de fazer a chamada, eles já estavam por fazer a chamada, e eu caminhei descendo para ver ali com um pequeno elefante feito de ébano, com ali eu ia enviar ao amigo meu, o Dr. Santo Arpai, e algo me disse, essa ainda não é a hora, fica fora da Palestina. Assim que eu pensei, seria eu mesmo pensando isso? E eu continuei. E ele escreve, a hora para Israel. Algo me disse, essa não é a hora. Eu fui atrás do hangar, levantei minha cabeça a Deus e disse, Deus, isso eras tu que estava falando comigo? E ele disse, essa não é a hora, fique fora da Palestina. Esse não é o tempo. Então peguei minha passagem, troquei, saí dali através de Roma e voltei a Portugal e voltei dali aos Estados Unidos. A hora ainda não era a hora. A iniquidade dos gentios, a iniquidade dos gentios não foi preenchida, não foi enchida ainda, justamente até a borda da taça. Mas algum dia isso será. E Deus enviará alguém ali. Isso é um profeta. E escreve Moisés e Elias. E provará a eles, confio que Deus o levantará em breve, qualquer que este seja, que levantará logo. Eu creio que isso tem que vir. É por isso que estamos estudando isso, que estamos tão perto. E lembrem, o mesmo minuto que os judeus recebam a Cristo, a igreja gentil já terá ido, e então os gentios têm as pragas derramadas sobre eles, a tribulação. Agora lembrem que tudo isso acontece justamente antes de começar a tribulação, quando esses 144 mil sejam selados pelo anjo que vem com o selo do Deus vivo, o qual vemos no livro dos selos, na página 359, 358, 359, ou vemos ali onde o irmão Branham disse que isso acontecerá justamente antes de começar a tribulação. Agora vamos ler aqui, no livro dos selos, uma parte desta página 359, e também tem um lugar aqui, vamos ir melhor, porque essa escritura da página na 359, onde ele diz que isso será justamente antes de começar a tribulação, e ali, para que a tenham aí, onde ele disse, e na página 459, aí vamos ler na metade do parágrafo, 459 diz,
lendo a Escritura, o irmão Branham de Mateus 24, 32, diz: aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos já se tornam tenros, sabei que o verão está perto. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está perto, as portas. Mateus 24, 32 ao 33. Ali foi onde lhes respondeu a última pergunta que fizeram: qual será o sinal do fim do mundo? E lhes disse: quando veres estas outras coisas acontecer, pois já sabeis. Mas quando veres esses judeus, estava falando com os judeus. A quem estava falando? A gentios, foi a judeus. Lhes disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas quando vires a esses judeus, a esses judeus que comecem a brotar a sua flor, quando Israel comece a retornar ao seu próprio país, quando cheguem, a igreja estará pronta para o rapto. E então haverá somente 3 anos e meio até que se acabe o velho mundo, o qual entra em tanta confusão, e depois vem o milênio, a nova terra, e tudo isso está às portas. Agora 1000 anos sobre a terra é um só dia com Deus. E então, 3 anos e meio significariam questão de uns quantos segundos no tempo de Deus. Por isso ele disse: está à porta. Em outra ocasião disse: na verdade vos digo que esta geração, esta gente não será consumida até que todas estas coisas tenham sido. Do que estava falando? Desde o início. Trataram de aniquilar os judeus, mas nunca alcançarão fazê-lo. Mas observe que a mesma geração de judeus que viram o retorno à Palestina são os mesmos que veriam estas coisas acontecer. E nestes últimos anos chegou a ser uma nação com seu próprio dinheiro, bandeira e demais coisas. Depois, amigo, aonde estamos? Temos visto até a abertura destes selos, e aqui o que estamos vendo, isso que está no meio do 6º e 7º selo, e escreve entre o 6º e 7º selo. Podem ver onde estamos? E aí ele escreve Moisés e Elias e os 144 mil. Oxalá o entendam. Eu não tenho educação. Sei do que estou falando, mas o problema está no que não posso explicar claramente para que o entendam, mas confio que Deus tome essas palavras tão rústicas e apresente corretamente a vocês para que reconheçam a situação, porque verdadeiramente estamos às portas, estamos no tempo. E ele escreve ali a porta. Agora vejam o que nos diz o nosso irmão William na mensagem, o único digno para abrir o livro dos 7 selos, pregado 2 de abril de 2006, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: e agora, este título de propriedade tem que voltar à raça humana, e somente pode trazer de retorno à raça humana alguém que seja digno de tomá-lo da direita de Deus, abri-lo no céu, e reclamar tudo que foi redimido pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, para que assim ele venha com este livro à terra e entregue a um homem. E vai ser a primeira ocasião na história do programa divino que esse livro será tomado e comido por um homem, para que assim se faça carne nele. E ele profetize sobre muitos povos, nações e línguas e reis, ele e do conteúdo desse livro. E no livro de citações, na página 132, nos diz, ou 136, parágrafo 1208,
nos diz: antes da vinda de Jesus, a noiva terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, e assim sucessivamente no tempo da chuva tardia, ou esta chuva tardia para os 144 mil judeus. Todos os ministros terão isso? Ou somente estamos esperando a vinda? Fizeram várias perguntas. E ele disse: agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Ali é onde os milagres sucedem. As coisas que as pessoas têm estado buscando, os pentecostais por milagres, ali é onde isso sucederá. Será sob eles. Vejam, esses são Elias e Moisés. Só temos que esperar a vinda do Senhor. E ele escreve os milagres com Moisés e Elias. E em cima, só esperem, guardem suas lâmpadas ajeitadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Apenas guardem-se prontos, estejam prontos, sejam doces e vigilantes. Continua dizendo aqui nosso irmão William: e virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. Nesse homem que comerá, estará Deus manifestado em Espírito Santo, terá o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, e Deus falará através dele à sua igreja, e depois ao povo hebreu, e a toda a humanidade. No livro das Eras, sem edição, parágrafo 400, página 427, diz: vejam como esse anjo de Apocalipse, capítulo 10, vem com esse livro aberto em sua mão para entregar a esse homem, e diz que falará à sua igreja, falará ao povo hebreu e a toda a humanidade, e também a parte das virgens insensatas, porque a terceira etapa são para esses grupos. Diz na página 427 agora: virá um tempo em que quando a pessoa menos espera, a igreja vai começar a se esfriar. Agora, quantas pessoas tem que notaram o esfriamento da igreja nos últimos anos? Certeza. Ao que está entrando? Laodiceia, onde continuaremos essa noite e traremos ao anjo da igreja de Laodiceia. O traremos ali para que vocês o possam ver e vejam a sua mensagem e o que vai fazer. E no final da era da igreja de Laodiceia, quando ela se translapa e se estenda à eternidade, e desenhe uma pedra angular e as eras e um traço assim, a pedra angular. Eu amo a Ele. E vocês? Sim, Senhor. O que é Ele? O que é o selo de Deus? O Espírito Santo. O que é a marca da besta? Rejeitá-lo. Estes são os dois. Um é para ver e reticências. E ele escreve ali: o selo de Deus, o Espírito Santo. Bom, eles estavam, e quantos estavam na terra que não receberam? Todos os que não estavam selados tomaram a marca da besta. Todos os que não tinham o Espírito de Deus tinham a marca da besta. O selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia diz assim, todo lugar nas Escrituras fala disso. Diz que é a marca de Deus, o selo de Deus. E todos os que não tinham foram os que o rejeitaram. E como o rejeitaram? Ao
recusar de ouvi-lo. Veja a maneira em que se rejeita o selo de Deus, se recusando a ouvi-lo. Isso é correto? Agora vejam na mensagem Torre de Babel, na página 21 e 22, diz: eu tratei da minha maneira humilde de mostrar as torres que foram construídas. As torres de Babilônia têm que cair. Agora eu estou apontando a uma torre e só tem um caminho a ela. Isso é através do Espírito Santo. Você não pode se sentar neutro. Você não pode se sentar neutro. Esses são os que dizem: eu não sou nem de lá e nem daqui, deixa eu ficar por aqui no meio. Eu não vou ser nem... Eu vou ficar assim meio morno e assim eu posso ficar dos dois lados. Você não pode ser neutro. A Bíblia disse, nesse dia, que todo homem que não era selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. O que é a marca da besta? Incredulidade. Essa é a marca da besta. Ser incrédulo à palavra de Deus, correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo, e muito mais nesse tempo. Você não sabe que se seus pastores ensinaram a você o Antigo Testamento, quando a trombeta soava, se o homem queria sair livre, ele poderia sair livre. Se ele não o fizesse, ele caminhava até o poste e ali era perfurada a sua orelha, porque ele recusava sair livre. E se você recusa sair livre, então você servirá a esse mestre o resto da sua vida e você está perdido. O que é o selo de Deus, irmão Branham? O Espírito Santo. Você diz, isso é escriturístico? Absolutamente. Muitos deles, mas deixe-me dar-lhes um para que não esqueçam. Efésios 4:30 disse, aquilo que nós citamos agorinha: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Ali está o selo de Deus. Isso é o que eu estou tratando de dizer a vocês. Vocês olharam para que o selo de Deus venha nos últimos dias, não em sua frente, dizendo que estava na sua frente, é o seu conhecimento para entender. Mas a Bíblia diz que o selo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, todos os que o têm em seus corações são livres. Eles são selados pelo conhecimento de Deus na sua testa. Que eles conhecem que Jesus está morto e se levantou novamente, porque eles o podem ver. Até um pouquinho, e o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver, os que têm o selo, porque eu vou estar convosco e mesmo em vós até o fim do mundo. As obras que eu faço, vocês também as fareis, e até maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. O mundo incrédulo segue em frente em densas trevas em torno de alguma torre de Babel, alguma tentação ou algo ou outra coisa, em torno de alguma superstição, algum culto, enquanto que o verdadeiro crente e os sinais e maravilhas, reticências, e está escondido dos olhos do incrédulo. Abram os seus corações agora e deixe que ele entre. Agora continua dizendo aqui, onde nós paramos nesta página 427 do livro das Eras, sem edição, diz: agora lembrem como obtém a fé ouvindo. Onde foi marcado? Na mão? Não. Na cabeça? Não. Na orelha? Vem. Na orelha. Ouvindo. O que fez? Fez cicatriz no ouvir. E não mais.
você diz, não mais disso para mim, não quero ter nada mais a ver com isso, eu não quero ter nada a ver com isso. É como isso, reticências, e foi o que nós lemos aí, aqueles que não queriam mais ouvir, pois iriam até esse lugar para que fosse transpassado ali a orelha, e assim ficavam como escravos pelo resto de sua vida. Não aproveitaram essa voz de libertação. Irmão Neville, eu vou deixar isso até uma reticência. Eu iria dizer sobre isso, de que é impossível do que os que uma vez foram iluminados, você vê, possam entrar no reino. Você vê? É como os crentes de fronteira. Vejam, é impossível que os que uma vez foram iluminados sejam feitos participantes do Espírito Santo, provaram o poder do século vindouro e recaíram. Que sejam eles mesmos outra vez renovados para o arrependimento, crucificando novamente para si mesmo ao Filho de Deus e trazendo ao vitupério, e tenha por imundo o sangue do pacto, o qual foi santificado. Vem. Para que o escolhido faz isso? É absoluto e totalmente impossível. Ele não poderia fazê-lo. Vem? Por quê? O que ele faria? Vem, mas tendo o sangue do pacto. Agora, você vê, se ele é o escolhido e está no grupo, ele não pode fazê-lo. Para ele é impossível fazê-lo. E aí escreve o sangue do pacto. Agora o tomamos e trazemos aqui, porque a chuva muitas vezes cai sobre a terra para lavrá-la, e espinhos e abrolhos que está próximo a ser reprovado, e o seu fim é ser queimado. O trigo vai ser levado ao celeiro, mas essa chuva que dá vida cai tanto sobre as ervas como sobre o trigo. E escreve a chuva, ambos se regozijam e se sentem da mesma maneira a respeito quando há reticências, contentes de ver a chuva vir. Mas pelos seus frutos os conhecereis, se tem os frutos de uma erva ou o fruto do grão, agora do trigo. Agora isso é o que significa. Agora, para mostrar onde está a linha de fronteira, onde está reticências, eu estou tratando de mostrar a vocês esta virgem, você vê, para que vocês entendam. Agora, nos crentes de fronteira, observem o que aconteceu quando chegaram a Cades Barneia, os filhos de Israel. Eu acabo de ver de cima a baixo em Gênesis e de cima embaixo a Êxodo, e em todas as demais partes, tratando de tipificá-lo para que você vê, para que a classe não falhe em vê-lo. Agora, quando esse povo, neste Êxodo, quando eles chegaram a Cades Barneia foi o tribunal do mundo naquele tempo. Ali é onde Israel recebeu o seu tribunal, que eles acabavam de reticências. Só tinham passado 11 dias do monte onde receberam os mandamentos até que chegaram ao juízo. 11 dias de jornada pelo ribeiro do mar. E ele escreve 11 dias e o juízo Cades Barneia. 11 dias de jornada e chegaram a Cades, e ali eles foram julgados. Depois de que Deus os havia levado como em 4 dias, retornaram totalmente aqui ao deserto e ficaram errantes e receberam os mandamentos e coisas como estas, e retornaram e como reticências. O que aconteceu? Depois eles chegaram aqui e 11 dias dali chegaram ao seu juízo em Cades Barneia, e escreve 11 dias.
O que aconteceu? Ele tomou um de cada tribo e disse: vão reconhecer a terra e veja que tipo de terra é. Pois todos eles foram e olharam, 2 deles entraram e tomaram um enorme cacho de uvas, ou um cacho enorme, e era preciso 2 homens para carregá-lo. Agora, o que fizeram quando retornaram? Viram que tipo de terra era? Eles viram os amorreus e os diferentes que tinham ali disseram: pois são gigantes. Esses eram certamente os filhos de Caim, que finalmente tinham chegado ali, a esse país. E ele disse: são gigantes. E disseram: nós não podemos tomá-la. As suas terras estão cercadas e tem muralhas muito grandes, e nós pereceremos. Parecemos com gafanhotos ao lado deles. O que eles tinham feito? Pois, sem dúvida, eles tinham visto a terra, eles provaram o fruto dela, veio. Caleb e Josué foram ali e obtiveram a evidência e trouxeram de volta, a tinham sobre seus ombros. Eles provaram o fruto. Isso é correto. Eles nunca tinham estado ali, mas Caleb e Josué foram do outro lado e trouxeram a evidência. Escreve a evidência. Josué, Caleb e Josué disseram: nós podemos tomá-la. Vem, por quê? Porque Caleb e Josué estavam olhando a palavra, e desenha uma estrela de Davi de um lado e do outro, a pedra angular e as eras. Deus disse: a terra é vossa. Está toda cheia de amorreus e dos heveus e todo tipo de eus ali. Mas ele disse: é vossa, e todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu as darei a vocês. Isso é correto. Só seguir caminhando, vem? É de vocês. Mas eles disseram: não, nós não poderíamos ter um avivamento assim. Oh, pois você sabe que ele, ao subir ou ouvir pelos presbíteros, ou alguém vai vir e vai expulsar todos nós. Sigam em frente. É correto, isso é correto. Nós vamos obter. Agora, e depois esses 2 retornaram ali e disseram: nós somos mais que capazes de tomá-la, porque Deus disse assim: vamos e tomemo-nas. Mas veem, esses crentes de fronteira, eles se aproximaram o suficiente para saboreá-lo. Sabem bem, sim, mas não podemos fazer. Agora, continua aqui o nosso irmão William dizendo, ele disse depois, e Deus vai falar através dele à sua igreja, e depois ao povo hebreu e a toda a humanidade. Será a primeira ocasião em que o homem toma esse livro e o come, porque esse sempre tem sido o propósito de Deus, que o ser humano seja possuidor desse livro, que o homem o possua, o coma, se encarne nele, e esse homem fale as palavras contidas nesse livro. E na mensagem, o patriarca Abraão nos diz, na página 4, desta mensagem diz: pense. O patriarca estava plenamente persuadido disso, de que a sua prova das promessas da palavra de Deus estava correta. Apesar de quais foram as circunstâncias, ele ainda creu que a palavra era correta.
Abraão, o grande patriarca, não titubeou na fé. Quando chegou a hora da provação, ele creu que Deus era capaz de levantá-lo dentre os mortos. Ele creu, porque Deus fez a promessa. E quando Deus fez a promessa que ele seria o pai de nações, ele creu que isso era assim. Ele não soube como seria. Quando chegou o bebê, depois que ele tinha confiado por 25 anos, então pediu que destruísse o menino e ele desenhe uma estrela de Davi. Mas ainda assim, ele sabia que a promessa de Deus era fiel e ele ofereceu o seu filho. A sua semente faz a mesma coisa. A promessa de Deus é o selo para aqueles que são a semente de Abraão. A promessa é um selo, um sinal que testifica. E quando nós cremos em toda a palavra prometida, então o selo é dado a nós para assim confirmar a promessa. Vem? Se nós, sendo a semente de Abraão, passamos pela provação para saber se vamos crer na Bíblia ou não, a Bíblia é a palavra de Deus, porque é Deus. E depois que você passou a prova, para crer, passou pela prova, para crer, e ele escreve na frente, referindo-se a essa página, o selo de Deus é o Espírito Santo, ao crer na palavra prometida. Ao crer a palavra prometida, vejam, essa palavra prometida que o nosso irmão William está nos falando aqui, desse que come esse livro e dá a conhecer o conteúdo deste livro. Veja, continua dizendo: portanto, para o tempo final, quando Cristo completa a sua igreja e se levanta do trono do Pai e tome esse livro, quando é que ele se levanta e toma o título de propriedade desse livro? Quando se complete a igreja. E se levante do trono do Pai e tome esse livro, o trará à terra. O entregará a um homem, o qual o comerá e profetizará sobre muitos povos, nações e línguas, e consequentemente aí estará o ministério das 12 oliveiras, que é um ministério que profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Assim que no mistério desse livro, o mistério do que é digno de tomar o livro, de tomá-lo no céu, temos visto que o mistério do livro é o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna. Esse é o livro mais importante do céu. E o que é digno é apenas uma pessoa para tomá-lo e abri-lo no céu, e essa pessoa é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa que possa subir ao céu, ir à direita de Deus e tomar esse livro. Depois, na terra, haverá uma pessoa, o homem, ao qual Cristo entregará este livro, título de propriedade, e o comerá, e terá um ministério profético para profetizar todas as coisas que acontecerão. Profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, ou seja, pregar o dia de vingança do nosso Deus que virá sobre a raça humana. Mas também falar as bênçãos que há contidas nesse livro para todos os crentes em Cristo e para 144 mil hebreus que ouvirão, que hão de escutar, e depois para todo o povo hebreu também. E na mensagem das 70 semanas de Daniel, neste livro, nos diz, na página 29 desse livro, e vamos procurar a página, procura ali quando começa a ler aqui,
Página 29 desse livro diz: agora, mas eles estavam enganados porque eles estavam tratando de aplicar estas 70 semanas tanto a judeus como a gentios. E ele disse aqui, isso é para o teu povo. E Deus nunca fez um trato com os judeus fora da Palestina. Quando o Messias, às 72 semanas, foi cortado, não por si mesmo, por nós. Foi cortado na página 32 do livro da outra versão, parágrafo 124, eu estou lendo. Israel foi espalhada e nunca mais retornou à sua pátria. Só os últimos poucos anos, assim que o tempo não foi contado desde aí para a era da igreja. Vocês entendem? Isso não seria 1919. Mas vou mostrar-lhes algo que aconteceu em 1919, mas isso é quando esse anjo, a mensagem do terceiro anjo atingiu e aí passou. Exatamente. Mas isso não foi isso. Isso foi quando a guerra parou de uma maneira misteriosa. Nós temos isso no capítulo 7. Quando chegamos a isso, quando chegamos ao capítulo 7, todos vocês me ouviram pregar isso muitas vezes. Veio quando a mensagem do anjo disse: detém os 4 ventos da terra até que selemos aos judeus, os cegos. E agora eles estavam esperando até que todas as eras dos gentios tenham saído, até que toda a era do gentio tenha saído. E então é quando ele vem. E então ele sela os judeus, os 144 mil, recebem o Espírito Santo. Ali estão os 144 mil selados. E ele escreve, a mensagem do anjo disse: detém os 4 ventos até que selemos os 144 mil. Ali estão os 144 mil selados. E também ali escreve em cima o Messias, do lado. O Messias foi cortado às 62 semanas. E viu um grande número já nos céus. João os viu de todas as linhagens, línguas e nações, e eles estavam diante de Deus com palmas em suas mãos e vestidas com roupas brancas, cantando aleluia. Amém. Glória, sabedoria, honra e a potência, a fortaleza seja ao nosso Deus para sempre e jamais. Amém. Eles gritavam. João não pôde entendê-los, mas ele olhou atrás e viu sobre o Monte Sinai e escreve: Sião, glória a 144 mil que não foram contaminados com mulheres, judeus. Mulheres são igrejas. Não tinham se unido a organizações luteranos, metodistas, batistas e presbiterianos, mas eles tinham sido judeus desde o início, ortodoxos, e tinham seu templo ali, adorando sobre o Monte Sinai. Isto é, os 144 mil. Isso é depois disso. A igreja já está em glória. E ele escreve no Monte Sinai os 144 mil. E desenha uma pirâmide e as eras. Assim que o Sr. Smith estava equivocado. Tinha que está-lo, porque como você vai aplicar isso aqui em 1919 e tirar aos 144 mil? Então você retorna aos Ruselitas outra vez. Vê? Então você está voltando à doutrina Ruselitas, que Jesus veio em 1914, em 1919 ele tomou sua igreja e agora ele está em um corpo místico ao redor da terra. Sepulcro, indo ao sepulcro das mães e ao sepulcro dos pais e levantando a todos os que foram Ruselitas nessa era. Isso não tem sentido na palavra. Isso não vai se enquadrar, não, Senhor. Não pode, mas Deus tem a verdade. Deus é quem pode revelá-lo e pôr ali e mostrar exatamente a nós. E ele escreve, ele o revelará. E eu creio que ele o fará.
Eu não sei. Eu estou dizendo a verdade. Eu não sei. Mas eu estou crendo que Ele o fará. Assim que você vê, Deus nunca tratou com os judeus. Eu quero que vocês guardem isso em suas mentes, tanto como Israel. Isso é o que eu estou tratando de dizer a estes irmãos sentados aqui, que está falando de ir a Israel. Fiquem fora de Israel, permaneça fora dele. Todos vocês que falam em converter os judeus, antes de que essa mensagem termine, vocês verão que isso é o assim diz o Senhor, pela palavra e pelo Espírito. Israel será convertida, a nação inteira, em uma noite. A Bíblia diz assim, mas o Evangelho ainda não é para eles. Tem uns poucos renegados que estão fora, e etc., como esse que entrou e fora do principal corpo dos judeus, que entrou e obteve salvação. Isso é verdade. Eu creio nisso com todo o meu coração. Mas lembre, tanto como Israel esteja fora de sua nação, eles não podem ser salvos. Agora eles estão retornando e serão salvos. Todos, a nação toda, em um dia. Assim diz a Bíblia. Um dia trará completamente todo Israel outra vez a Deus. Será uma coisa de tal poder que atingirá Israel um desses dias, até que isso sacudirá a nação toda. Até o profeta clamou e disse, em um dia tu fizestes isso. Em um dia eles o verão. E escreve um profeta, e escreve um dia é igual o oitavo. E terceiro dia dispensacional. Isso será uma coisa poderosa. Na minha opinião, será um poderoso profeta que se levantará e ficará de pé diante de Israel, e escreve o quinto Elias, e provará a eles que esse Messias ainda vive. Esse Messias que eles rejeitaram é vindo. Porque e reticências. Agora vejam. Onde é que eles o verão? No meio da igreja, no meio da noiva, porque ele vem por sua igreja, e aí no meio da sua igreja é que eles o reconhecerão. Aí é que eles dirão, mas este é o que nós estamos esperando. Agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William diz, e sob esse ministério do que receberá esse livro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, as virgens prudentes, as virgens fátuas, o povo hebreu e o mundo. Aí estão os 4 grupos. Serão impactados pelo ministério do que na terra comerá esse livro. Na mensagem, Conduta, Ordem e Doutrina, neste folheto, que é o número 6, na página 324, isso é Hebreus, parte 2, diz, na entrevista, perguntaram aos judeus, retornaram para morrer em sua terra de origem? E eles responderam, voltamos para ver o Messias. E desenha uma estrela de Davi ali. Onde está? Ele deve estar aqui, se supõe. Irmãos, quando vocês vejam a figueira dar os seus frutos, ele diz, esta geração não passará até que tudo seja cumprido. Veja o avivamento dos formais, veja o avivamento da igreja, veja o avivamento que vem entrando com os judeus. Eles estão esperando a vinda do Messias. E desenhe uma pirâmide, a igreja cheia do Espírito, a igreja com reticências, as virgens com o azeite em suas lâmpadas entrarão à ceia das bodas. O judeu dirá, isso é isso. Este é o nosso Deus em quem temos estado esperando. E desenhe uma estrela de Davi, e aqui escreve, este é.
Aí é onde os 144.000, onde os roselitas se confundiram todos. Ali estão esses judeus que o receberão. Eles dirão: aí está o nosso Deus, em quem nós estamos esperando. Eles o verão e perguntarão: onde recebestes? Onde recebestes essas cicatrizes em tuas mãos? E ele lhes dirá: na casa dos meus amigos. Correto. Na casa dos meus amigos. O que ele fará? A igreja gentia será levada à glória e a noiva vai se unir ao matrimônio com Cristo. Como se fez manifesto José ao seu povo, ele despediu a todo gentil da sua presença. Escreve José, Gênesis 45, de 1 ao 15. Com certeza ele o fez. O que vai acontecer ao remanescente da semente da mulher? O dragão lançou água da sua boca para fazer-lhe guerra. Jesus disse: serão lançados nas trevas exteriores e ali será o choro, o chorar e ranger de dentes. A grande hora de perseguições e provas virá à terra gentia. E passamos ao livro de citações, na página 46, parágrafo 399, diz: agora, 1914, o mundo foi à guerra e nunca tem estado em paz desde então, constantemente oscilando, e eles ainda estão fazendo a mesma coisa. E o que eles estavam fazendo? Parando. Quem? Esses anjos. Ó Deus, tenha misericórdia, parando aquela grande coisa que eu vi na visão. A coisa toda veio à destruição. Vejam o que o reverendo William Branham viu quando ele voltou e viu crateras e fumaça sobre a América do Norte. A coisa toda veio à destruição, parando a atômica, parando as guerras de serem destruídas, até que a coisa venha destruí-las, até que Israel volte e se junte, e então a mensagem irá para Israel, e ela será selada com o selo do Espírito Santo. E ele escreve a guerra atômica, Apocalipse 7, 1, e o anjo com o selo de Deus. Continua dizendo aqui nessa mensagem de Hebreus, parte 2, do livro Conduta, Ordem e Doutrina, número 6, diz: o que acontecerá então? Quando o matrimônio venha, quando Deus tenha separado e trazido todos os judeus do mais longínquo, Jesus retornará como fez José, e desenha uma estrela de Davi. Quando eles ouviram a José, quando ele despediu aos seus guardas e a todos os outros, e viu o pequeno Benjamim, e a eles ali de pé, arrependidos por ter dado morte a José, eles pensaram que tinham dado morte a José, mas ele estava ali, de pé, diante deles, e ele disse a eles: eu sou José, eu sou o irmão de vocês. E então, na verdade, eles temeram e disseram: ele é José, agora o reconhecemos. Agora o reconhecemos. Quando ele diga: eu sou Jesus, eu sou o Messias, e ele escreve: eu sou Jesus, eu sou o Messias. Lembrem que ele vem com um novo nome. Eles dirão: ó Senhor, agora o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Tudo foi feito para a glória de Deus. Não vai ser o seu reticências. Todos eles ouviram pranto desde longe, que provinha do palácio de Faraó, quando José chorou por eles. Vejam no livro de citações, na página 135,
Parágrafo 1204 diz: Jesus se faz a si mesmo conhecido aos judeus. Vem. Depois, como se faz Jesus conhecido aos judeus? Na forma da coluna de fogo, na manifestação do último dia. Assim como ele disse ali a Paulo, com essa luz mais forte que o sol: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é da coice contra o aguilhão. Senhor, ele reconheceu a voz. Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vejam, se identificou como o eu sou, que apareceu a Moisés em uma sarça, porque é o mesmo Espírito de Cristo que no último dia estará no meio da sua igreja em forma de coluna de fogo, trabalhando no meio dela. É o mesmo anjo do pacto que tirou o povo hebreu do Egito, é o mesmo anjo do pacto que os introduziu à terra prometida, é o mesmo eu sou do Antigo Testamento operando no Novo Testamento, operando as eras e operando hoje na era de pedra angular, na dispensação do reino, neste dia presente. Ou seja, não somos essa parte de dizer quando venha e falar do futuro. Falamos do presente, dizemos: eu sou o presente. Eu sou esse que disse e essa que disse que os entendidos no último dia entenderiam. Quando ele dizia no futuro estaria isso. Nós somos isso. Éramos o futuro para o tempo do irmão Branham e éramos o futuro para o tempo do irmão William, quando ele falou de todas essas promessas para nós, e agora nós podemos dizer: sou eu esse presente, eu sou o cumprimento dessa palavra, e podemos tocar, como dizia ontem no dia, na mensagem do irmão William, eu belisque a alma, belisque o corpo e diga: sou eu, um desses escolhidos, que estaria selado com o selo do Deus vivo por meio desse anjo. Sou eu, um deles. Eu sou o Senhor. Jesus se faz a si mesmo conhecido aos judeus, vem, depois da cerimônia da boda, os 3 anos e meio, e o aperto de Jacó, aqueles 3 anos e meio, o fim da semana 70 de Daniel, o Messias haverá de ser cortado no meio dele, e ele profetizou 3 anos e meio e foi cortado. Então nos resta 3 anos e meio ainda para os profetas Moisés e Elias, e então, no final de seus 70 dias, como ainda estão determinados sobre o povo, como Daniel disse, então, no final desses 70 dias, escreve semana em cima, Jesus há de se fazer a si mesmo conhecido a eles. E escreve o Messias, a ceia, traço 3 anos e meio. Ou seja, durante esse período, será a ceia das bodas do Cordeiro, e escreve do lado as Escrituras, Apocalipse 11, de 1 ao 14, 7 de 1 ao 17, 12 de 1 ao 17, 19 do 11 ao 21. Agora continua dizendo aqui, neste folheto desta mensagem diz: espere até que Jesus veja a esses judeus que ele cegou para com que nós, gentios, tivéssemos a oportunidade de entrar. Essa será uma hora de abençoar vocês. Deixe dizer isso a vocês. Ele receberá esses judeus. Não se preocupe, esses judeus serão salvos. Sim, Senhor. Tem que ser ali.
E essa é a minha opinião a respeito. Não posso vê-lo de outra maneira na Escritura. Você tem que ter esses 3 grupos juntos de novo. Você tem que ter as virgens fátuas, a igreja comum, convencional, você tem que ter a igreja, isso é, aos judeus primeiro, o qual é uma pessoa cega, esperando. De um lado, você tem que ter o seguinte passo, o qual são as virgens fátuas, quais foram, quem foram dilatórias que saíram e foram à igreja e se uniram à igreja. Uma pessoa muito boa. Na página 100, ou na página 46 do livro de citações, parágrafo 398. Veja, ontem nós lemos no livro de Revelação capítulo 4, onde nos mostrou ali quem tiram as fátuas, diz Moisés e Elias. E aqui em outro extrato, onde ele nos fala disso, diz, parágrafo 398, Sodoma estava aqui, e Ló estava em Sodoma, e 2 anjos foram lá e pregaram para eles, e trouxeram aquele pequeno grupo, virgens adormecida, a este grupinho pequeno, virgem adormecida, e ele escreve, as virgens fátuas são tiradas pelos anjos Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. Agora continua dizendo aqui, essa é a virgem fátua. Depois, você tem que ter a igreja, o espiritual, a que é raptada, a noiva, de pé ali. Esses 3 povos. Você não pode, reticências, não estão misturados para nada, não são iguais. Não como as testemunhas de Jeová que dizem que os 144.000 são a noiva. Isso está errado. Esses são judeus, veem? Está a noiva, escreve número 1. Está a noiva. Estão os judeus, escreve 2. E estão as virgens fátuas, e escreve 3. Agora vejam, lembrem aquela anotação onde o irmão William anotou que os de 100 por 1 eram a noiva, as virgens prudentes. Os de 60 por 1 eram os 144.000, e os de 30 por 1 eram as fátuas. E aqui está enumerando a si mesmo. O irmão Branham, dessa mesma forma, nosso irmão William escreve do lado: 1 está a noiva, está os judeus, 2, e estão as virgens fátuas, 3. E vocês juntam todos e diz, os 3 são o mesmo, mas em diferentes lugares. Mas são 3 classes diferentes de povo, certeza. Não podem ser um. E depois, quando Jesus retorna à terra, os judeus, o que são eles? Os eunucos do templo. E estando Jesus retorna, ele retorna com a noiva. Jesus vem 3 vezes. Ele tem a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez ele vem para receber a sua igreja, e a terceira vez ele vem com sua igreja, ou seja, para o milênio. E o irmão William nos falou, vimos que também podemos somar uma quarta, que é quando retornemos depois do milênio, porque no final do milênio a terra será renovada completamente. Enquanto isso acontece, estaremos já em um lugar determinado por Deus e depois voltaremos à terra. E aí é que vai surgir a nova Jerusalém. Exatamente. Assim é toda só uma grande vinda perfeita. Esse é um grande Deus perfeito. Esse é um grande Cristo perfeito. Uma grande igreja perfeita. Uma grande redenção perfeita. Tudo vem em Trindade, mas é tudo em um. Vem? Não são 3 pessoas. Não 3 issos. É só uma pessoa, uma igreja, um corpo, um Cristo, um Senhor. Em todos vocês e através de vocês. E assim, dessa maneira, todos um.
Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, e através dele, o que foi conhecido como a terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou, através desse homem, desse mensageiro, que será um profeta dispensacional, Deus vai realizar tudo o que foi visto na terceira etapa, tudo o que foi visto pelo profeta, o reverendo William Branham. Ele teve as visões das coisas que vão acontecer sobre essa etapa e sobre o ministério desse que comerá esse livro, este título de propriedade. Portanto, já haverá um homem destinado por Deus para receber esse livro na terra e comê-lo. Ele estará falando conforme ao conteúdo desse livro. Estamos em um tempo em que, sim, um homem vai comer esse livro aqui na terra, e vai ser a primeira vez em que o homem o coma esse livro, porque até Adão não o comeu, voltou à direita de Deus, e até Jesus Cristo, quando toma no céu, não o come, senão que o traz aberto e o entrega a um homem, e é ordenado a esse homem, desde o céu, é ordenado a ele que o coma. Agora, no livro das 70 semanas de Daniel, nos diz na página 24, diz, desse livro, diz, Gabriel aparece para revelar não apenas o que ele estava perguntando, senão para dizer-lhe todo o caminho, o que estava determinado para a raça judia, todavia até a consumação. Ou seja, depois, se conseguirem a página para mim, para dizer, para que combine com a mesma, ou seja, isso é a Daniel. Gabriel aparece a Daniel, diz, ainda até a consumação, amém. Ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa toda. E escreveu ali Gabriel, e escreve perguntou um pouquinho, página 27, parágrafo 101. Eu estou lendo essa parte. Agora vejam, Gabriel aparece a Daniel para revelar essas coisas, e vejam algo na mensagem, quando esteve com Moisés, como estive com Moisés, estarei contigo. Vejam aqui, na página 26, porque um dia como hoje, 7 de maio, também aconteceu algo, no 37, veja, 1937, vejam, diz, e antes que Deus desse o sinal, ele deu a comissão. Antes que possa haver um sinal para apontar uma comissão, antes que possa haver um sinal para apontar até a cidade, tem que primeiro ter uma cidade para onde ser apontada. Se vocês leram com todo o seu coração, vocês a receberão. A oração de fé salvará os enfermos e Deus os levantará. Agora, eu mesmo me apoiei muito. No letreiro escreve rótulo: Senhor, me mostra o tocante a isso antes que ore por eles, porque eu não sei o que eu poderia fazer. Quão cruel isso foi. Eu peço à congregação que me perdoe, as congregações do mundo que estão ouvindo essas fitas, me perdoem. E eu estava mal. Eu nunca tinha que ter feito dessa forma. Essa não foi a sua comissão em primeiro lugar. Este foi um sinal apontando a comissão. Eu tinha que ter orado pelos enfermos em todas as partes. Agora, volta a recair de novo nas mãos das pessoas.
Se vocês creem que Deus comissionou que isso se fizesse, aqui está a palavra. E está exatamente com a palavra a comissão. E eu digo, vou desenhar aqui com meu dedo um arco-íris. Esse é um pacto que Deus fez com as pessoas. Ele fez um pacto com a raça humana. Que ele já não destruiria o mundo com água. E isso foi no tempo de Noé. Fez um pacto ali. E com o arco-íris, o qual ele diz ali, ele fez um pacto com cada um dos seus apóstolos. Ele fez um pacto com o profeta. Ali no passado, já faz alguns 15 anos, em 1937, no dia 7 de maio de 1937, eu creio que foi, que Deus fez um pacto comigo. Ou seja, o anjo fez um pacto com o irmão Branham, este 7 de maio de 1937, dizendo, tu nasceste neste mundo para orar pelas pessoas doentes. Se tu pode fazer que eles creiam em ti, meu coração sempre foi para as pessoas. Se tu faz com que essas pessoas creiam e depois forem sinceros quando ores, nada poderá fazer frente à tua oração. Agora vejam como Daniel disse que perguntou um pouquinho e foi revelado a ele a coisa toda. Ali Deus também fez um pacto com Daniel. E essa ocasião, eu posso dizer, e com a Bíblia aberta aqui, que essa noite aconteceu um pacto também. E eu posso dizer também que eu perguntei um pouquinho, várias perguntas ali se fizeram, e foi revelado para mim a coisa toda. E por isso é que estamos atingindo o alvo. E atingiremos o alvo. E vamos continuar atingindo o alvo. Porque foi revelada a coisa toda. Não a metade, toda. Alguns vão poder dizer, por aqui, mas por aqui que diz, como disseram ali, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, por ali, quando celebrava-se a festa. Vamos procurar para ver onde foi? Vejam. No Evangelho segundo São João, creio que é no capítulo 10. Veja no versículo 22, vamos ler aí. Diz, e em Jerusalém havia festa de dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, ou seja, ungido, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Vejam, isso já tinha sido dito. E alguns perguntam ou dizem, pois, acaba com isso e diga logo. Para quê? O incrédulo, por mais que diga a eles, eles não vão crer. E se eles ouvem algo que não devem ouvir ainda, pois então o que eles vão fazer é começar a imitar. É por isso que tem coisas que vão ficar
apenas reservadas para o mensageiro, e assim não tenha imitação de nada. Mas os escolhidos não vão precisar e não precisam ter evidências, porque eles já estão crendo e é por fé. E eles estão baseados na fé, na promessa. E depois, quando vejam a materialização, a vindicação dessa palavra, vão dizer: eu fui um dos que criei sem ver, dos que criei com todo o meu coração, e eu não preciso vir no final, mas veja, era verdade, agora sim eu creio, veja, isso é assim, isso é verdade. Vão bater na mesma porta da qual deram as costas e rejeitaram, mas a porta já vai estar fechada, já vai ser dito a eles: vai lá e procurem azeite. Vejam, e são expulsos, lançados às trevas exteriores, que são os 3 anos e meio da tribulação. Por isso, somos mais que bem-aventurados. E eu sempre disse a vocês, você tem sempre que agradecer a Deus, porque você está vendo que entre tantos milhões de pessoas desse planeta Terra, você está entendendo as promessas e profecias que foram faladas desse tempo, e a maneira que Deus está cumprindo, e você vê-las sendo cumpridas na maneira que Deus está fazendo. Isso é ser mais que bem-aventurado e poder dizer: Senhor, graças, obrigado, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e deste a mim, revelaste a mim, porque assim te agradou, Senhor. Obrigado, Pai. E por isso sempre devemos estar agradecidos a Ele, porque escondeu essas coisas do mundo, mas foi revelado a você e a mim, porque somos os escolhidos, e ninguém vai se perder. Ele diz que os terá, os tem na palma das mãos, e nenhum vai se perder. Agora vejam o que continua dizendo aqui, onde nós paramos, do livro das 70 semanas de Daniel. Diz: ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa toda. Ele perguntou para saber reticências. Daniel estava tratando de averiguar: quanto tempo mais, Senhor? Será agora? Jeremias, o profeta, teu servo, meu irmão, profetizou 68 anos atrás e disse que teriam 70 anos que esse povo permaneceria aqui. Toda a velha geração praticamente se foi. Há uma velha geração pentecostal que há 40 anos se levantou, foram chamados velhos lutadores. Eles se organizaram e alvoroçaram todo o caminho através do Monte Horebe e a todo longo ali. Mas agora, finalmente, estamos no rio. E escreve o Jordão. Ele vai levantar a uma nova, com um Josué, e escreve Espírito Santo, que os levará ao outro lado. A lei fracassou. Moisés foi com ela. Moisés fracassou. Josué os levou ao outro lado. E ele escreve ali: uma velha geração pentecostal, desenha a pedra angular e as eras, e uma seta assim ao número 7, e escreve uma nova geração com Josué, e desenha uma seta a pedra angular, número 8. Ou seja, as enumera 5, 6, 7, e a oitava a pedra angular. Agora vejam, no livro de Adotados, na página 163, na página 163, esse não está enumerado por parágrafo, ou seja, que não tem o número dos parágrafos, mas quando começa aí pode procurar no computador, por onde é o livro de vocês, e eu já estou colocando as páginas nesse novo livro que foi preparado. E também os das 70 semanas também tem que fazê-lo. Mas assim, cada um também tem
uma participação também entre todos nesses estudos bíblicos. Veja na página 163 desse livro, diz, qual é a salvação que ele tratava de dizer-lhes? Predestinados desde a fundação da terra. E escreve predestinados. Isso é correto? Para a adoção de filhos, predestinados para a vida eterna. Agora, segundo entras a vida eterna, depois que foste salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, és um filho. Agora Deus quer te colocar em posição para que assim possas trabalhar para o seu reino e sua glória. Esse é o Evangelho. Sendo primeiro, ouvir a palavra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado, tirando todos os pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo pela terra prometida. A promessa é para cada peregrino que esteja em seu caminho. Se deixar esta noite um pecador dizendo, irei ao tabernáculo Branham, se Deus te dá a oportunidade essa noite, tem uma coisa que está entre você e a terra prometida, que é o que é a terra prometida? O Espírito Santo. O que estava entre Josué e a terra prometida era o Jordão. Exatamente correto. Moisés, sendo um tipo de Cristo, dirigiu os filhos até a terra prometida. Então Moisés não introduziu os filhos na terra prometida. Josué introduziu as pessoas e dividiu a terra. Jesus pagou o preço, os dirigiu ao Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo e ele posicionalmente pôs a igreja em ordem. A cada homem o preencheu com a presença do seu ser. Vê ao que me refiro? Tudo em Cristo Jesus. Como Deus predestinou isso ao chamamento do Evangelho. Paulo, Gálatas 1:8 diz, se um anjo vem pregando qualquer outra coisa, seja anátema. A verdade, na verdade o Evangelho, agora entendam, enquanto prosseguimos lendo, terminando o versículo. O Evangelho de vossa salvação, e havendo atentem, o qual também depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nos dias finais, a Bíblia diz, agora observe, nos dias finais haverão duas classes de pessoas, uma delas vai ter o selo de Deus, a outra, a marca da besta. Isso é certo? Quantos sabem disso? Bom, se o selo de Deus é um selo, se o selo de Deus é o Espírito Santo, então, sem o Espírito Santo, é a marca da besta. E a Bíblia diz que os dois Espíritos estariam tão perto que enganariam aos escolhidos mesmo se fosse possível. Isso está na página, me dizem, 131, parágrafo 132. Nunca o verão, ou seja, nunca serão enganados, os escolhidos, porquanto eles foram eleitos para a vida eterna. Vem, a igreja vai só reticências. E sabendo que há 10 virgens que saíram ao Senhor, todas santificadas, todas santas, cada uma delas santificadas. 5 eram tardias e deixaram apagar suas lâmpadas. 5 tinham azeite em suas lâmpadas, eis que o noivo vem. E as 5 que tinham azeite em suas lâmpadas entraram à ceia nupcial. E as outras foram deixadas afora, onde há choro e ranger de dentes. Estejam preparados, porque não sabes em que minuto vem o Senhor. E ele escreve o selo de Deus, traça o Espírito Santo. E embaixo escreve a marca da besta e um traço.
E o que representa o azeite na Bíblia? Ao Espírito Santo. E agora continua dizendo aqui, nas 70 semanas de Daniel, onde nós paramos, Josué os levou ao outro lado. Descobrimos que as organizações fracassaram, mas o Espírito de Deus, Josué, a palavra Josué significa Jesus, nosso Salvador. Que o Espírito Santo virá à igreja, não uma organização, senão o Espírito Santo estará no meio da igreja e a porá ela pronta para subir, cruzar o Jordão. Eu entendo pela leitura do livro que isso é o que acontecerá. E Deus sabe que isso é o que eu estou procurando agora. Que Ele possa consolar o seu povo e dizer o que está ao alcance aos que estão aqui nesta manhã e aqueles que estão em todas as partes da terra, onde essas fitas vão ao redor do mundo, que estamos no fim do tempo. Ele revelou todo o caminho até que o reino foi completamente restaurado e o milênio estabelecido. E isso foi a mensagem de Gabriel. E isso foi a mensagem de Gabriel. Ele disse: eu vim para dizer-te que há 70 anos, 70 semanas ainda estão determinadas sobre o teu povo, determinadas até o fim da geração judaica. Tem 70 semanas. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Portanto, esse homem obterá a vitória e será o que obterá todos esses benefícios contidos aí para dar a conhecer o conteúdo deste livro e trará para todos os crentes em Cristo a revelação divina do último dia, a revelação divina de Jesus Cristo, e assim todos os crentes em Cristo obterão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque através desse homem Deus estará falando e esta será a voz que estremecerá os céus e a terra. Será a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo, do Espírito de Cristo, em e através desse homem, que a terra estará nesse tempo final. E se o homem vai receber esse título de propriedade, em algum lugar tem que estar esse homem, e tem que fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, para o Espírito Santo poder falar através dele. Portanto, o Espírito Santo estará operando através dele, o Espírito Santo estará dando a revelação do conteúdo deste título de propriedade. E o mistério do sétimo selo será aberto para ele, e ele dará a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo em seu devido tempo. Agora vamos ver em que tempo. Vejam, na página 11 do livro de citações, ali tem um dos tantos lugares. Vejam, página 11, parágrafo 91, diz: Deus apareceu a ele um dia e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. 100 anos de idade. Bem, mais de 100. Anda diante de mim e seja perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E se você quebrar essas palavras, em algum lugar onde possamos pegar essas palavras, separá-las e ver que ele significa apenas... Haverá um dia que... Gostaria de ter um avivamento, onde obtenhamos essa carpa. E esse avivamento nós já temos, porque já estamos no tempo. Estamos com um grupo, estamos com o mensageiro e estamos em um lugar. Temos todos os elementos. E ele desejou ter em seu tabernáculo ali. E nós temos hoje. Quando obtenhamos nossa carpa, e escreve a carpa.
e todas as coisas que estejam erguidas em alguma parte, onde possamos tomar essas palavras e parti-las e ver o que é que significa, só o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso, em Hebreus, é El Shaddai, que significa o peito como de mulher. Ver, tomar essas palavras e reparti-las e ver o que significam. E aí ele escreve a carpa. E vejam, mais um lugar aqui. Vejam na página 12 do parágrafo 96. Muitas vezes está escrito entre linhas, quando tivermos a nossa carpa grande e paramos em algum lugar, teremos muito tempo para falar sobre essas coisas que estão nas entrelinhas. Observe a ressurreição, como ela se move ali. E escreve na carpa igual à ressurreição. Vejam todas as coisas que acontecem no cumprimento da visão da carpa. E estamos nessa etapa de vermos as coisas nas entrelinhas. Já estamos bem avançadinhos nisso. Continua dizendo ali nosso irmão William, e agora, havendo visto quem é o único digno no céu para tomar o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e abri-lo no céu, vendo que Jesus Cristo, agradecemos a Deus por Jesus Cristo e pedimos a Ele que logo se complete a igreja, e já se completou, e logo tome esse título de propriedade, e já o tomou, e o abra no céu, e depois o traga à terra, e o homem que já está destinado para esse propósito o coma, e isso também já fez, e logo se realize a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. E eu ali desenhei uma estrela de Davi. Para mim tem sido um privilégio e uma bênção poder falar nesta ocasião, nesta introdução desse estudo bíblico, sobre o tema que estaremos vendo e ouvindo, o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Nos coloquemos de pé e assim agradecemos a Deus por ter nos colocado a vivermos nesse tempo e estarmos vendo esse mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o qual nos traz a fé para sermos transformados e raptados e sermos levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. O mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Deixamos imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.